Varas do trabalho em 4 cidades foram fechadas e transferidas para João Pessoa, Santa Rita e Campina Grande. Vamos conversar agora aqui ao vivo, no estúdio, com o presidente do Tribunal Regional do Trabalho, o desembargador Volney Cordeiro. Boa tarde, desembargador, seja bem-vindo. Boa tarde, Edson. Obrigado por essa oportunidade. Por que a decisão do fechamento dessas 4 varas pelo interior do Estado? Havia, inclusive, uma reivindicação muito forte da classe política para que essas varas permanecessem em fechamento. Mesmo assim, o TRT optou em manter o plano e fechou. A razão é estrita e exclusivamente econômica. Na verdade, o tribunal passa por não só o tribunal, o Poder Judiciário como um todo, federal, passa por um processo forte de contenção orçamentária e a partir do ano que vem, pra você ter ideia, o Tribunal Regional do Trabalho terá uma redução em termos líquidos em torno de 6 a 7 milhões de reais do seu orçamento. Isso faz com que nós não tivéssemos ou não temos outra alternativa senão a realocação de varas do trabalho. Porque a ideia é que a vara do trabalho isolada, ela gasta mais do que ela integrada a um fórum. Qual é o orçamento da Justiça do Trabalho aqui na Paraíba? O nosso orçamento para custeio, esse ano, é algo em torno de 26, 25 milhões de reais para fazer todo o custeio, sem tirar a parte pessoal, né, que essa é fixa. E ano que vem esse custeio vai ficar em torno de 18 a 20 milhões. Essa é a perspectiva que nós temos para o ano que vem. E a economia com a redução dessas varas, qual será? Cada vara do trabalho transferida, seja para João Pessoa, Santa Rita ou Campina Grande, é bom que se esclareça que os funcionários acompanham, mas diminuem as despesas com vigilância, com energia, com internet. E custeio de uma forma geral. Custeio de uma forma geral. Então, a economia é algo em torno de 300 a 400 mil reais por vara, por ano. Então, nós teríamos aí uma economia perto de 1,5 milhão, só com essa transferência das varas, 1,5 milhão por ano. Agora, as lideranças políticas, desembargador, se queixam de que há um impacto em torno de uma população de 50 mil pessoas. Isso foi pensado pelo TRT, pela Justiça do Trabalho? Olha, veja bem, seria leviano de minha parte não reconhecer que é uma medida amarga. O ideal é que a justiça seja capilarizada, o ideal é que a justiça atuasse no maior número possível de municípios. Nós, entretanto, fizemos um estudo que levou em consideração variáveis como o número de processos, né, como a população, como a possibilidade daquela vara ela ser absolvida por outra jurisdição. E eu afianço e digo isso aqui em público, que eu acho legítima a ação da comunidade. Eu ressalto aí, o povo de Cajazeiras fez um movimento muito bonito para a permanência da vara. Eu reconheço a legitimidade desse movimento, reconheço que traz um transtorno para a sociedade, mas infelizmente eu, enquanto gestor, e o tribunal ouviu essa demanda, não teve outra alternativa senão fazer a remoção das varas. Isso segue uma determinação do Tribunal Superior do Trabalho, do Conselho Nacional de Justiça, ou é uma própria questão de gestão aqui no Estado? Na verdade, não há uma determinação específica para transferir varas. O que nós temos determinação é para reduzir custos. Isso. E adequá-lo ao que nós teremos em 2020. A única alternativa viável que nós tínhamos foi fazer essa movimentação. O Tribunal Regional do Trabalho vem sofrendo cortes no seu orçamento seguidamente, ano a ano? Não é só o Tribunal Regional do Trabalho, é o Poder Judiciário. Nós tivemos aqui uma emenda constitucional 95, que desde 2007 ela apresentou um redutor orçamentário. Então as despesas não crescem mais do que a inflação. Além do mais, em 2020 nós vamos ter uma redução real do valor do orçamento da Justiça, o que tem colocado realmente todos os gestores dos tribunais da União diante de um grande desafio, que é equalizar essas despesas para o ano de 2020. Mas corre o risco, por exemplo, do TRT parar suas atividades no ano que vem? Eu vou ser bem franco, se não tomássemos medidas previamente no sentido de reduzir os custos agora, certamente em 2020 nós poderíamos parar em setembro ou outubro. Certo. E o orçamento deste ano está garantido para o funcionamento normal durante todo este ano? Esse ano estamos garantidos, pagaremos todas as nossas contas e prestaremos a jurisdição dentro da habitual eficiência da Justiça do Trabalho. Desembargador, para onde é que foram transferidos os processos dessas varas que foram fechadas, transferidas? Mamanguape, Picuí, Cajazeiras e Itabaiana. Bom, os processos que estavam em Cajazeiras, eles foram transferidos para a vara de Souza. E a
a unidade veio para Campina Grande. Os processos de Picuí, né, foram transferidos para Campina Grande e os processos de Mamanguape e de Itabaiana foram para a Vara do Trabalho de Santa Rita. Né? Uhum. Existem mecanismos que podem diminuir os prejuízos dessa população que teve os processos transferidos? Muito bem. Um deles seria a instalação de um posto avançado em Picuí para a realização de audiências. E o outro mecanismo é o próprio processo judicial eletrônico, que ele permite que muitas postulações sejam feitas sem a necessidade de se deslocar para as varas do trabalho. E esse é o ponto que faz que, embora traumática a medida, ela não causa tantos transtornos, porque o acesso à justiça ele é mantido. A gente viu agora o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, falando da reforma da Previdência. É um projeto que está na tramitação na Câmara, mas já tem muito servidor público se apressando para aposentar, que já atingiu aquela soma, aquela idade, aquele tempo de trabalho e decidiu se aposentar. Como é que está a força de trabalho no TRT? Tem muita gente correndo atrás da aposentadoria? Na verdade, talvez a comunicação feita para os servidores não seja boa. O que se verifica é uma debandada. Quem tem adquirido o seu tempo de serviço, às vezes quer até continuar a trabalhar, mas com receio da reforma acaba pedindo aposentadoria e saindo. E com isso nós temos hoje quase que 10% da nossa força de trabalho não preenchida, não é, por conta de vagas que surgem e não podem ser providas exatamente pela restrição orçamentária. O senhor vai estar aí diante de um dilema muito grande, porque tem essas vagas por conta da correria para a aposentadoria. Não pode. Aí aumenta as despesas da folha por conta dessas aposentadorias, sim, mas também tem os prejuízos do corte do orçamento do TRT. Sim. Onde é que se encontra uma saída para realizar concurso público e contratar servidores para preencher essas vagas? Essa saída não existe para nós. No próximo biênio, 2019-2020, nós não temos previsão nenhuma nem de fazer concurso, nem de prover com eventuais transferências. Então, esse é o grande dilema do administrador público hoje. É continuar a prestar a jurisdição, mas com a escassez de pessoal e com a escassez de recursos. Então, por enquanto, descartado concurso público? Infelizmente, sim. A não ser que haja um reparo no repasse desses orçamentos pelo governo federal. Na verdade, teria que haver uma alteração na própria Constituição que modificasse esse panorama orçamentário. Desembargador, a gente falou muito do fechamento das varas e Cajazeiras, sem dúvida nenhuma, foi uma que se mobilizou muito, sim, através de suas lideranças políticas. Teve até uma audiência lá, né, junto ao Tribunal Regional do Trabalho, no dia em que houve a decisão para a transferência dessa vara. Deputados estaduais, representantes da prefeitura estiveram por lá, participaram da audiência e foram até Brasília, inclusive se reunir com a bancada federal, se reuniram com o ministro do Tribunal Superior do Trabalho. Exato. Não teve jeito. Não, eu destaco, já tinha dito no início da entrevista, é bastante interessante a mobilização da sociedade cajazeirense em defesa da vara do trabalho. Nós ficamos sensibilizados com essa atuação, as lideranças políticas compareceram no tribunal, demos voz, o debate foi bastante interessante, mas a grande questão de Cajazeiras é o volume de processos e o volume de recursos envolvidos. Não é? O próprio presidente do TST, ministro João Brito Pereira, ele alegou que ficava sensibilizado, mas se tratava de autonomia dos tribunais. Infelizmente, nós temos que tomar decisões amargas para garantir o funcionamento da justiça. Desembargador, obrigado mais uma vez pela presença aqui no Correio Debate, pela entrevista. Eu que agradeço essa oportunidade, Edson. Obrigado.